Atenção mulheres, já ouviram falar de Amora Mil com isoflavona? Considerado um ótimo repositor hormonal natural, Amora Mil combate a irritabilidade, tensão pré-menstrual ou tensão nervosa, combate sintomas da menopausa e ajuda a combater o estresse. Amora Mil com isoflavona combate colesterol ruim e é um produto feito especialmente para você mulher. Fale conosco pelo WhatsApp 987763030, 987763030. Você está se sentindo cansado, fadigado, sem ânimo? Então você tem que usar o polivitamínico Vitamix, que combate cansaço físico e mental, esgotamento físico e o desânimo. O Vitamix combate a impotência sexual. É isso mesmo que você ouviu. O Vitamix combate a impotência sexual em homens e mulheres. Ligue já 987763030 ou mande mensagem no WhatsApp 987763030, 987763030. Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, para você que está nos assistindo aí na TV Metrópole, no canal 16, programa Manhã de Bênção, nesta sexta-feira. Eu sou Breno Almeida e hoje nós teremos uma programação super especial. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir testemunhos da glória de Deus, do que Deus está fazendo no Ministério Nova Vida, através da vida do nosso pastor Márcio Prado, pregando a palavra de Deus, orando, clamando a Deus pela sua vida. Então fica ligado que eu tenho certeza que a tua vida será grandemente abençoada e edificada através destes testemunhos. Também vamos ouvir daqui a pouquinho quadro Sem Papas na Língua, uma resposta de Deus para você. E também vamos ouvir a poderosa palavra de Deus com o pastor Márcio Prado. Então o programa hoje está recheado de coisa boa para edificar você. Mas eu quero convidar você para esse final de semana agora, hein? Domingo, pastor Márcio Prado estará em 3 oportunidades pregando a palavra de Deus e você é o nosso convidado todo especial a estar presente na igreja. Domingo pela manhã, 8h30 da manhã, é o nosso devocional. Domingo agora, hein? Lá na Vila Peri, na Cônego de Castro, 19h20, pastor Márcio Prado aguarda você para estar pregando a palavra de Deus. Você que é das regiões um pouquinho mais afastado de Fortaleza, é um excelente horário para você estar conosco. Começa cedo, termina cedo, nosso domingo pela manhã devocional. Também temos lá no Maracanaú à tarde, às 17h30, 5h30 da tarde, grande culto do Mover de Deus em Maracanaú. Avenida Padre José Holanda do Vale, 15h55, pastor Márcio Prado também prega a poderosa palavra de Deus. E novamente na Vila Peri, o segundo culto na Vila Peri é às 19h30, grande culto do Mover de Deus, também com o pastor Márcio Prado pregando a poderosa palavra de Deus. Você é o nosso convidado mais do que especial a vir viver com a gente essa fé. Agora nós vamos ouvir testemunhos da glória e do agir de Deus. Na sequência, eu estou de volta. Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, você que está aí na TV Metrópole, no Manhã de Bênção, no YouTube, pastor Márcio Prado, e você da Rádio Vida Web. Eu estou aqui com o Alânio, ele que tem um testemunho maravilhoso, poderoso. Nesse exato momento nós estamos aqui no Ministério Nova Vida Devocional, o pastor Márcio Prado está pregando a palavra e eu trouxe aqui o Alânio para contar esse testemunho poderoso, ali do lado da sua esposa que esteve orando, ele que teve Covid, passou 3 meses internado na UTI, entubado, respirando por ajuda de aparelhos, teve falência múltipla de órgãos, foi ressuscitado, dado por morto algumas vezes, mas está aqui, o milagre vivo na presença de Deus. As fotos vão passar aí durante o testemunho, nós vamos mostrar para você a realidade. Ele foi curado e eu vou passar o microfone aqui para ele contar um pouquinho dessa experiência, desse testemunho, juntamente também com a sua esposa. Muito bom dia, a paz do seu irmão Alânio. A paz do Senhor a você e a todos. O meu testemunho é falar para vocês que Deus é maravilhoso na nossa vida, que eu tive Covid, tive falência de órgão, como falou o irmão Breno, e eu queria falar para o mundo, e hoje está acontecendo, o que eu mais queria do meu coração era que o mundo inteiro pudesse ouvir
que Deus é maravilhoso, Deus é tudo na nossa vida, basta crer. Basta crer, porque eu ainda estou em recuperação, quase 100% curado, já estou até dirigindo e trabalhando, um pouquinho mais estou. Então eu quero falar para vocês que Deus me ressuscitou. Os médicos me desenganaram, tiraram dos aparelhos, disseram para minha esposa que eu não tinha mais vida, ali era o final. O que eles tinham de fazer, eles tinham feito até o final dessa história. Então eu estou aqui dando meu testemunho. E eu vou passar agora para minha esposa, né, que ela vai declarar mais, porque eu passei 90 dias em UTI, e ela que sabe da história, mais forte do que eu. Amém? Fico na paz. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Gente, eu vim aqui falar um pouco, né, do testemunho do meu esposo. Não é fácil. A gente que está aqui fora sabe que não é fácil. Para a gente também é igual os médicos, acha que nunca vai dar certo. Mas uma coisa eu tenho a dizer a vocês. Olha, creia em Deus, tenha muita fé, porque só eu sei, Deus sabe. Foi 90 dias de angústia. E eu 90 dias aqui no altar do pastor Márcio Prado, aqui da Nova Vida, clamando, pedindo a Deus, não faltava nenhum culto, e crendo que meu esposo ia voltar. Gente, sempre tem uns que dizem assim, não vai dar mais certo, isso aí tá perdido, mas não acredite nisso, porque a última palavra quem dá é Deus. E muita gente diz assim, Deus tarda, mas não falha. Eu nunca botei isso na minha cabeça, Breno. Porque Deus nunca tardou e nunca falhou, Ele só chega na hora certa. Então nunca bote isso na cabeça, Deus tarda, mas não falha. Não, não existe. Deus chega na hora certa. E quando Deus disse assim pra mim, te acalma, mulher, confia em mim, foi que eu vim acalmar meu coração e Deus restaurou e resgatou meu esposo. E 90 dias pra gente é muito tempo. Para Deus é 1 minuto praticamente. É verdade. Então, se Deus levou ele para lá, não sei, só quem sabe é Deus. Gente, eu só sei que o concerto com Deus foi muito grande. Verdade. Porque o meu esposo só queria saber de dinheiro. E na época a gente estava ganhando muito bem. A gente ganhava na faixa de 7, 8 mil por dia. E eu dizia, Alane, isso está muito rápido. Alane, abre o olho. Alane, nós trocava carro, minha gente, em questão de semanas. E hoje, eu sei que bem materiais e dinheiro não é nada. E sim a fé. Porque Breno, quando esse homem chegou em casa, gente, eu fiquei sem nada. Eu tive que vender tudo para montar um hospital dentro de casa. Até a própria igreja nos ajudou, né? Até a Igreja Nova Vida me ajudou. A Igreja Nova Vida chegou a deixar a cesta básica para mim na minha casa. Temos a agradecer a ela, primeiro a Deus e a ela. Para vocês verem que bem materiais não é nada. O que é tudo na nossa vida é Deus. Então, gente, o testemunho aqui é muito grande. Se a gente for contar, vai ser o dia todo. Isso. Porque 90 dias são 90 dias. Todo dia é um dia diferente. Mas pela honra e a glória do Senhor, o meu Gianni tá... Meu Gianni, porque eu chamei de Giannequim. Mas ele tá aqui lindo, maravilhoso. Amém. E Deus é fiel e confie em Deus. Entregue na mão de Deus tudo que você quer. E hoje a gente aprendeu. Apesar que a gente já conhecia a palavra, Breno, mas a gente vem saber o que é mesmo Deus quando a gente passa pela prova. Passa pelo deserto. É verdade. Olha, eu passei por um beco, não. Eu passei foi pelo canto de parede. Me rasgando. Porque quem serve o Senhor, os caminhos são bem estreitinhos. Testemunho. Um testemunho maravilhoso. Que é realmente ele que é para contar esse testemunho. Apesar que ele estava dormindo. Mas eu já contei tudo do começo ao fim. Amém. Né? Amém. 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 É isso aí, esses testemunhos que você acabou de ver aqui na programação do Manhã de Bênção, Deus também vai fazer assim na sua vida, na sua família. Vem buscar a Deus, vem ouvir a poderosa palavra de Deus no Ministério Nova Vida nesse domingo, hein? Pela manhã, 8h30 da manhã, devocional. Vila Peri, Cônego de Castro, 19h20. Em Maracanaú, às 17h30, 5h30 da tarde, Avenida Padre José Holanda do Vale, 15h55. Novamente na Vila Peri, às 19h30, Vila Peri,
Cônego de Castro, 1920. Agora, nós vamos ouvir o quadro que é um sucesso, Sem Papas na Língua, o quadro a qual o pastor Márcio Prado responde os questionamentos, as dúvidas, as inquietações do coração, as pessoas mandam as suas perguntas e o pastor Márcio Prado responde à luz da palavra de Deus. Quadro Sem Papas na Língua, na sequência uma mensagem poderosa, uma palavra de Deus para o teu coração com o pastor Márcio Prado. A primeira pergunta que eu recebi, Brena, isso há muitos anos, primeiro dia no programa de ar, naquela época a gente abria os telefones, né? E a pessoa conversava com a gente pelo telefone. E a primeira pergunta foi: pastor Márcio Prado, uma crise financeira destrói um casamento? Abala um casamento? Claro que abala. E ali eu respondi: por quê? Abala porque afeta o relacionamento com os filhos. Abala porque afeta o relacionamento íntimo do casal, a vida conjugal do casal. Abala porque mexe com a questão do temperamento, do comportamento. O camarada vive nervoso, estressado 24 horas por dia. Ele vive estressado e ele oprime a esposa. Tem maridos que oprimem. Tem maridos que estão vivendo, quando eles estão vivendo pressionados, eles são pressionados e ele vai lá e desconta na esposa. Ele vai lá e desconta nos filhos. A mulher também vive no alto nível de estresse. Como é que a pessoa vai manter a sua espiritualidade vivendo num inferno desse? Então é claro que abala. É claro que abala. É lógico que eu tendo um profundo relacionamento com Deus e tendo vida espiritual, eu posso ter paz no meio da guerra. Eu estando nesse nível de espiritualidade, eu posso ter paz no meio da guerra. O apóstolo Paulo disse: eu sei padecer necessidade, eu sei viver na escassez e sei ter em abundância. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo não era casado, era solteiro, né? Então, todas as suas aflições e tribulações e perseguições diziam respeito ao seu ministério, ao seu chamado, ao seu trabalho ministerial na obra de Deus. Ele não tinha um filho passando fome para se preocupar, né? Ele não tinha uma esposa no ouvido dele reclamando da vida, né? Ele era sozinho, né? Então ele dizia: ó, eu aconselho os homens a ficarem como eu, solteiros, mas aquele que não pode se case. O apóstolo Paulo mesmo disse isso, né? Ele tinha uma certa disponibilidade, porque ele não, familiarmente, ele era viúvo. O apóstolo Paulo era viúvo, ele era viúvo. E familiarmente ele não tinha uma pessoa para se preocupar, né? Nem filhos, a Bíblia não relata filhos do apóstolo Paulo. Então, assim, é diferente. Mas você passar necessidade com filho, eu passar necessidade sozinho, Breno, eu passar fome sozinho, eu enfrentar a luta sozinho, é uma coisa. Eu passar necessidade com filho é outra coisa. Eu passar necessidade com a minha esposa, vendo ela sofrendo e sofrendo e reclamando e exigindo uma mudança com família, é outra situação, né? É outra situação. Então, assim, afeta, abala a vida espiritual, porque nós não nos tornamos anjos ainda. A gente não virou anjo, nem vamos virar anjo. A gente não virou anjo, né? E, assim, a gente ainda vive hoje tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que sustentar a família. A gente não vive só para o reino, só para a obra, né? A gente não vive enclausurado numa fazenda, num local, só plantando, colhendo e se preocupando só com as coisas espirituais. A gente vive inserido numa sociedade e a gente enfrenta luta e tribulação todos os dias. E é importante a gente ter paz no meio da guerra, é importante a gente se manter no alto nível de espiritualidade para ter paz, para ter paciência, para ter alegria, para ter graça, para ter entusiasmo, mesmo com problema, com aflição, com tribulação e perseguição, a gente conseguir estar firme e cheio de esperança e de alegria e aguentar a pancada e suportar a luta. É importante? É. Mas aí, quando essa situação de pressão, de estrangulamento, de escassez se tornar algo que não é uma fase que passa, mas é algo permanente, isso com certeza vai afetar a tua espiritualidade lá na frente. Você não vai, lá na frente você vai ter dias que você vai estar bem caidinho, porque isso vai te afetar.
Por quê, pastor? Porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Você viver nesse sofrimento constante, nesse enforcador que não alivia, o pé no pescoço que não alivia. Isso não é propósito de Deus para a sua vida. Você acredita que é, velho? Para a minha vida ou para a sua, propósito de Deus, você viver com o pé no pescoço ali 24 horas por dia, o pezão no teu pescoço ali te acolchando 24 horas por dia, isso é propósito de Deus para a sua vida? Não é. Propósito de Deus para a sua vida é você ter para dar e não precisar pedir emprestado a ninguém. Ter para dar e não precisar pedir emprestado a ninguém. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. É você ser cabeça e não ser cauda. É uma pessoa precisar e sua geladeira está cheia. Ô, me empresta aí ô, irmão, me arranja aí 1 quilo de arroz. Me arranja aí 1 quilo de feijão. Ô, irmão, me arranja aí uns 4 ovos para eu fritar para meus filhos. Tá todo mundo passando fome lá em casa. Meu irmão, não vou te emprestar, não. Vou te dar. O que é que você tá precisando? Vou juntar aqui uma feira para você e vou te dar. Você ter para dar e não você viver mendigando e viver uma situação de miséria. Essa não é. Garanto para você, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Livro do Gênesis, no capítulo 39, a partir do primeiro versículo. Livro do Gênesis, só um pouquinho vai. Capítulo 39, a partir do primeiro versículo. Quem for encontrando vai me confirmando. Um amém, um glória a Deus, um aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com... Não ouvi. O Senhor estava com... E como consequência disso, ele se tornou próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor egípcio que Deus era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, e prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele, e o servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa, e tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de... A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo de que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era atraente e de boa aparência. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Amém? Sente-se, por favor. Olha para cá e olha para mim. Olha para mim. Por que eu acredito que a Bíblia que eu tenho, a Bíblia que eu possuo, ela é igual à sua? Amém? A Bíblia que você tem, olha para cá, ela é igual
a Bíblia do irmão que está aí do seu lado. Eu conheço pessoas que se converteram na mesma época, no mesmo período, e essas mesmas pessoas hoje têm o mesmo tempo de fé, e a realidade delas é completamente diferente. Uma dessas pessoas alcançou na sua vida um grande nível de mudanças no seu relacionamento, mudanças no seu casamento, mudanças na sua realidade profissional. Conquistou durante esses anos de fé um crescimento extraordinário e grandes mudanças. E eu conheço uma pessoa que se converteu, e são contemporâneos, são até amigos, se converteu no mesmo tempo, e essa mesma pessoa, essa outra pessoa, a vida dela continua travada, estagnada, do mesmo jeito, e ambas têm mais ou menos 20 anos de fé. Uma com mudanças extraordinárias na sua vida, na sua realidade, no seu destino, e a outra morando no mesmo lugar, vivendo as mesmas situações, vivendo os mesmos problemas, com o mesmo tempo de fé, usando a mesma palavra que o outro usa. E isso é para nos fazer pensar. Por que que uns alcançam mudanças extraordinárias e visíveis, e outros você olha e não vê e não consegue encontrar resultado nenhum? Você já parou para pensar sobre isso? Você não consegue encontrar resultado nenhum. Ora, Deus quer, e eu acredito que é propósito de Deus para mim e para você, Deus quer que o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua. Amém ou não amém? Deus quer que o ímpio olhe para você. Deus quer que aquela pessoa perdida olhe para você e veja em você a glória de Deus. Veja o tamanho da transformação de Deus na sua vida e na sua história. Veja e reconheça, olha para cá, a diferença do antes e do depois. Não é só aquela coisa da pessoa achar legal, porque agora você é evangélica. Ah, tu é evangélica, que legal, que bacana. A minha sogra também é, a minha cunhada também é evangélica. Você agora é evangélica, legal para você. Não, não se trata disso. É a pessoa olhar para você e dizer assim: caramba, eu quero o que você tem. Caramba, me conta como foi que a tua vida mudou tanto. A pessoa olhar para você e reconhecer que hoje você é uma pessoa diferente, que você não vive mais na situação que você vivia, e saber que foi Deus quem fez. Sabe aquele camarada prostituto, adúltero, que tem 4, 5 mulheres, que não consegue se segurar, que não consegue ser fiel? Os amigos conhecem ele, os amigos conhecem o caráter dele, a natureza dele. De repente esse cara se converte, e os amigos ficam falando e dizendo assim: rapaz, foi uma lavagem cerebral, alguma coisa aconteceu, o cara não é mais como era antes. Aí alguém vai dizer assim: foi Deus. Foi Deus. Alguém vai dizer: glória a Deus. Amém ou não amém? Porque é propósito de Deus. Deus não chamou você, não libertou você, não converteu você, não transformou você para a sua vida continuar a mesma coisa. Alguém está me ouvindo? Não é só vir aqui, não é um esporte, não é frequentar, não é apenas mais um culto de domingo, e daqui vamos comer pizza, lanchar, vamos para a hamburgueria, e amanhã a vida continua do mesmo jeito. Não é um lugar onde você vem para ficar mascando chiclete, olhando para o pastor e achar bacana o louvor, achar bacana o culto, achar bacana a palavra de Deus. Não, eu estou falando de transformação de vida, de transformação na história, de transformação no destino. Olha para cá. Por favor, diga para quem está perto: Deus tem, diga isso, Deus tem o objetivo, o propósito de transformar a sua vida e a sua história de tal maneira
que as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer a glória de Deus na sua vida. Você está me ouvindo? Olha para cá. A glória de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, nessa mudança. E quando eu olho para esse momento, e cada momento na história da vida de José me ensina muito. Mas quando eu olho para esse momento na história da vida de José, eu encontro aqui por 2, 3 vezes a palavra prosperidade, que é uma palavra que é tabu. Olha para cá! Que é uma palavra que incomoda alguns crentes. A teologia da prosperidade, a doutrina da prosperidade, prosperidade. Pois é. Os crentes têm problemas com prosperidade, Deus não tem. Amém ou não amém? Deus não tem problema com prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, eu não falo de prosperidade apenas no sentido financeiro, mas também no sentido financeiro. Eu falo de prosperidade em todos os ambientes da vida, de ser próspero em todos os setores da vida. Quando eu olho, a primeira informação que nós temos sobre esse rapaz, que foi traído covardemente pela própria família, que foi invejado e odiado pelos seus próprios irmãos, que num primeiro momento queriam tirar-lhe a vida, queriam matar José, e porque um deles se opôs, mudaram de ideia, e a solução que eles acharam melhor foi vender o irmão como escravo para uma caravana, uma comitiva de ismaelitas. Esse menino vai parar no mercado de escravos, e quando chega lá, ele é comprado por um capitão da guarda egípcio, um egípcio chamado Potifar, que o compra e o leva para sua casa. E aí você vê esse resumo aí na Bíblia, mas nós estamos falando de alguns anos de história. É um período de anos sintetizado nesse pequeno resumo. José na casa de Potifar. A primeira informação que a gente tem era que Deus era com ele. Alguém está me ouvindo aqui? Deus era com ele e José prosperava. Olha para cá. Deus era com ele e ele, vamos fazer melhor? Deus era com ele, como consequência disso, ele prosperava. Está aí na sua Bíblia, está na minha Bíblia, está na sua. Ora, se Deus era com José, é porque José também estava com Deus. Amém ou não amém? Se Deus estava com José, era porque José estava com Deus. Então isso me revela o quê? Relacionamento, aliança e compromisso. Amém ou não amém? Não se serve a Deus de qualquer jeito. Não é só vir para o culto e bater no peito e dizer, eu sou evangélico. Isso não tem muito valor. Se José, como consequência do fato de Deus estar na vida dele, ele prosperava, se Deus estava com José, é porque José estava com Deus. E isso mostra o quê? Relacionamento, aliança e compromisso. Alguém está me entendendo e está me ouvindo aqui? Pergunte aí, você quer uma mudança de vida, quer alcançar uma mudança de vida extraordinária? Diga isso: relacionamento, aliança e compromisso. Olha para cá. Quando eu olho para José e vejo esse garoto de 17 anos prosperando na casa de um ímpio, e um ímpio que tinha poder, um ímpio que tinha dinheiro, um ímpio que era um
comandante do Egito, um homem acostumado a liderar, um homem acostumado a lidar com a natureza dos homens e com a natureza daqueles soldados que ele liderava, um homem que era malicioso, que era inteligente, um homem que era preparado, capacitado. E você vê José na casa de Potifar, alcançando um nível de progresso, de confiança, a ponto que Potifar entrega tudo que tem, tudo que possui, ele entrega nas mãos de... Ele não presta conta de nada, ele não sabe quanto ele tem armazenado nos seus celeiros, ele não sabe de quanto de ouro ou de prata ele tem guardado no seu cofre, ele não sabe quanto a sua fazenda arrecadou no mês passado, ele não quer saber de nada, o seu negócio é estar resolvendo outras coisas, porque toda a administração da casa está sobre a responsabilidade de José, e José é o mordomo. Mas ele sabe de uma coisa, ele sabe que depois que ele colocou José dentro da sua casa, a sua casa mudou. Depois que ele colocou José dentro da sua casa, o ambiente da sua casa mudou. E ele olha para José e, como ímpio, ele consegue enxergar a bênção de Deus sobre a vida de José. E a Bíblia diz que a casa de Potifar prosperou tanto, Potifar enriqueceu, e a Bíblia diz que Deus fez ele enriquecer por amor a José. O fato de José estar na casa do ímpio Potifar fez Potifar progredir, crescer, melhorar de vida. Você está me ouvindo? Olha para cá. Porque José era trabalhador, ele era íntegro, ele era honesto, ele era dedicado, ele era esforçado. E tudo isso era uma consequência do seu estado espiritual, do fato de estar na presença de... Olha para cá. Então eu quero compartilhar 3 coisas com você aqui nessa noite, porque não dá mais tempo de compartilhar mais coisas. Mas para esse momento, 3 coisas. Em primeiro lugar, como consequência do relacionamento de José com Deus, ele não era uma pessoa ferida. Como consequência do relacionamento de José com Deus, ele não estava ferido, ele estava curado. Amém ou não amém? Porque uma pessoa ferida, quando ela é ferida de verdade, quando ela leva uma punhalada, quando ela é traída, quando ela sofre uma grande perda, quando ela sofre uma grande decepção, há uma tendência para essa pessoa mergulhar num buraco profundo de tristeza e de desânimo. Ora, os seus próprios irmãos tentam lhe matar, e você vê eles ali tentando lhe matar. Depois a sua própria família, que é sangue do seu sangue, eles vendem você, eles desejam o seu fim, a sua morte, eles odeiam você, sem você ter feito nada com ele. José era para ter chegado na casa de Potifar, triste, amargurado, abatido, desiludido com a vida, com a alma tomada de tristeza, de frustração, e você percebe que José não é assim. Quem é que lembra na semana passada daquele rapaz que foi, 2 policiais federais tentaram lhe tirar do meio da rua, e ele foi lá e pegou a arma do policial e matou os 2, você lembra disso? Todo mundo ficou sabendo disso, amém? Você viu as imagens dele? Ele é de um sertão do interior aí, aconteceu algumas coisas com ele, houve um roubo, houve um assalto, ele sofreu uma violência, eu não sei o que foi, que a família diz que ele saiu desnorteado por aí, e ali os policiais foram até ele, mas não o enxergaram como uma ameaça, como um bandido, não usaram o protocolo que se usa quando você se aborda uma pessoa suspeita.
Eles não olharam para aquele moço e viram nele um suspeito. Eles olharam para aquele homem e viram alguém que precisava de ajuda, que não precisava ser preso, mas precisava ser socorrido. Por isso que eles foram de espírito desarmado. Por isso que eles não maldaram, que ele jamais poderia pegar a arma dele de surpresa e atirar neles. Então eles foram na ingenuidade. Mas se você olhar as imagens daquele homem, há meses que ele andava ali, naquela região do Maracanaú, do Industrial, e as pessoas filmavam ele andando no meio da rua, de cabeça baixa, ali, no meio da rua, ali, na expectativa de que ele andando no meio da rua, alguém viesse e passasse o carro por cima dele. Ele não estava mais se importando com a sua própria vida, ele já tinha desistido de viver, ele já tinha desistido da vida. E tem muita gente assim, tem muita gente que já se entregou, que não tem mais alegria, que não tem mais ânimo, que não tem mais satisfação, entusiasmo, que não sonha mais, porque já enterrou todos os seus sonhos. E alguém pergunta: por que você desistiu? Por que você está assim tão abatido? Por que a sua alma está tomada de frustração? E essa pessoa vai dizer: foi a traição, foi a maldade que me fizeram, foi a falência, foi a morte do meu esposo, foi a morte do meu filho. Meu Deus, quem é que pode curar? Qual o psicólogo, qual o psiquiatra, qual é a droga, qual é a substância, qual é o antidepressivo que pode curar a alma de um pai, de uma mãe que perdeu um filho? Como é que a gente se recupera da pancada na vida? Que dor maior pode existir? Eu não conheço. Eu não consigo imaginar, dimensionar uma dor maior do que a dor de perder um filho. Alguém pode me dizer uma dor maior do que a dor de perder um filho? Uma dor emocional maior do que a dor de perder um filho? Quem se recupera disso? Quem pode se recuperar disso? Quem pode curar a alma de uma mãe, de um pai desolado, mergulhado num quarto escuro, por ter perdido seu filho? Alguns meses atrás eu conheci uma irmã aqui na Nova Vida, que me abordou e disse: pastor Márcio Prado, aqui nesse lugar eu fui curada, aqui nesse lugar eu fui restaurada. Eu perdi um filho, eu perdi um menino de 17 anos, e pensei, eu fui para a cova com ele, eu morri junto com ele, eu estava sepultada junto com ele, e aqui Deus me trouxe e me devolveu a alegria, a esperança, a expectativa. Eu fui curada. Diz aí para quem está perto de você, na presença de Deus: a primeira coisa que Deus faz é curar você. Pelas suas pisaduras nós fomos mais fortes. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diz aí: você não foi chamado por Deus para viver ferido e sangrando no meio da igreja. Ele coloca a mão sobre essa ferida, ele estanca esse sangramento. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diz aí: você não foi chamado por Deus para viver ferido e sangrando no meio da igreja. Ele coloca a mão sobre essa ferida, ele estanca de síndrome do pânico, de depressão. Que Deus não tenha poder de curar e de libertar você. Você está aqui para ser curado, você está aqui para ser liberto. Quem é que pode levantar a mão para o alto e dizer: glória a Deus, glória a Jesus, aleluia! Diz aí: deixa Deus curar você. Deixa o Senhor colocar as mãos sobre você. Em segundo lugar, olha para cá. Quando eu olho para José e vejo como consequência
do seu relacionamento com Deus, Deus estava com ele estava com Deus, e por isso ele era uma pessoa curada, ele não tinha feridas, ele não era abatido e nem deprimido. E quando eu vejo pessoas abatidas e deprimidas, eu vejo ali que essa pessoa está doente emocionalmente e espiritualmente. Segundo lugar, ele não ficava lamentando, ele não ficava se vitimizando. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: pare de reclamar. Diga isso bem alto, bem forte: pare de reclamar, pare de se lamentar. Olha para mim, pare de alimentar essa cultura do vitimismo, ficar lambendo as feridas, falando para todo mundo do seu passado, contando a mesma história. Pelo amor de Deus, está na hora de olhar para frente. Alguém pode glorificar o Senhor? Quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Eu tenho um conhecido, ele é médico, eu o conheço há alguns anos. Quando eu o conheci, eu percebia nele uma tristeza, um abatimento, uma tristeza nos olhos. Eu disse: esse camarada carrega com ele uma dor. Eu falei para mim mesmo: ele carrega com ele uma dor. E eu comecei a conversar, e uma vez eu falei: doutor fulano, sentado assim nós dois, eu percebo que você carrega uma dor, uma tristeza com você. Ah, pastor Márcio, é porque há 5 anos atrás, eu comprei uma Hilux 0 km, fui buscar o carro na concessionária, foi numa sexta-feira, não houve tempo para fazer o seguro. Num sábado, eu fui para um churrasco na casa de um amigo no Icaraí, deixei o carro do lado de fora, roubaram o carro. Há 5 anos. Depois disso ele comprou casas, comprou imóveis, comprou outros carros, mas ele ainda estava lamentando um prejuízo, um bem que foi roubado há 5 anos atrás. Mas isso é uma rotina da vida de muita gente, que chega na igreja e quer ser paparicado, quer ser bajulado. E eu sei que aqui existem pessoas com sofrimentos reais, e sei que existem pessoas com sofrimento tão grande que elas precisam ser acolhidas e tratadas. Mas eu estou falando de gente que já está na rotina do ambiente religioso há muito tempo, e mesmo assim, você chega para conversar com a pessoa e olha para ela, é sempre a mesma tristeza, é sempre lamentando pelos mesmos problemas, é sempre vivendo as mesmas crises, é sempre olhando para trás, e não esquece que o que Deus tem para a sua vida está lá na frente. Amém? Diz aí: nada do que aconteceu no seu passado pode se comparar ao que Deus tem preparado para fazer na sua vida, no seu futuro. Quem pode abrir a boca e glorificar o Senhor? Nada do que aconteceu no seu passado pode se comparar ao que Deus tem preparado para a sua vida, no seu futuro. Diz para quem está perto de você: pare de lamentar, de murmurar, de reclamar. Isso azeda a vida, isso envenena a alma, isso atrapalha o agir de Deus, isso contamina o ambiente. Olha para mim. Em nenhum momento a Bíblia diz que José fica contando para os outros, lamentando a covardia e a maldade que ele sofreu. Diz: irmão, o que passou, passou. Está na hora de você virar uma página na sua vida. Diz de novo: o que passou, passou. Está na hora de você virar uma página na sua vida. Diga de novo: o que passou, passou. Está na hora de você virar uma página na sua vida. Meu Deus, 30 anos de casado, a traição do marido foi há 25 anos, e até hoje ela passa na cara, até hoje toca no assunto,
Um defunto que já está morto há quanto tempo? Esse negócio de levantar defunto, de abrir baú velho e tocar em assuntos e em feridas que já estão saradas há muito tempo. Diz, está na hora de olhar para frente. Quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Você pode dizer isso? Deus, eu quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Fala mais alto. Quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. O que passou, passou, ficou no passado, e agora é daqui para frente. Eu ainda vou viver o melhor de Deus na minha vida, eu ainda vou viver o melhor de Deus para a minha história. Deixa eu ser profeta na tua vida. Se você crê nisso, abra a sua boca. Esse era o segredo da prosperidade de José. Deus estava com José, e como consequência disso, ele prosperava. Potifar viu, mesmo sendo ímpio, viu a glória de Deus na vida de José, e viu a sua casa prosperar, e sabia que a sua casa estava prosperando porque José estava lá. Alguém está me ouvindo aqui? Não era triste, não era uma pessoa abatida, não estava doente, não estava ferido, e nem ficava reclamando e lamentando da vida, remoendo o que passou, passou. Amém ou não amém? Pastor, eu quebrei, pois está na hora de se levantar de novo. Eu fali, fui à falência, pois está na hora de se reerguer. Amém ou não amém? Diga aí, Deus tem algo novo para você. Fala isso. Deus tem algo novo para a sua vida, para a sua história. Se prepare, porque os teus olhos vão ver o que Deus vai fazer. Teus olhos vão contemplar o que Deus vai fazer. Olha para cá. Eu tenho que pregar rápido à noite. Terceiro lugar. Em primeiro lugar, ele não estava ferido. Em segundo lugar, ele não estava reclamando, lamentando, se vitimizando. Essa cultura do vitimismo, do coitadinho, que quer que todo mundo tenha pena. Em terceiro lugar, ele não sofre. Como consequência do seu relacionamento com Deus, ele não sofre deformações no seu caráter e na sua personalidade. Olha para cá. Em terceiro lugar, ele não sofre deformações no seu caráter e na sua personalidade. Quem tem mãe aqui? Você já viu alguém aqui, você já viu a sua mãe ou a mãe de alguém que está aqui dizer assim: eu vou deixar de ser besta, viu? Vou deixar de ser besta. A bestada veio aqui, não vai mais servir de palhaça para vocês não. Eu vou ser ruim. Alguém já ouviu isso? Alguma vez? Eu vou ser ruim. Eu vou ser covarde com quem é covarde comigo. Eu vou ser desonesto com quem é desonesto comigo. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Sabe o que é isso? É quando a maldade do outro, a maldade que o outro nos faz, consegue descaracterizar a gente, consegue deformar a gente, e de repente a gente está igual e parecido com tudo aquilo que a gente detestava. Alguém está me ouvindo aqui? Isso já aconteceu comigo. Eu cresci detestando o que o meu pai fazia. Eu cresci detestando o que o meu pai, os porres que meu pai tomava, as vezes que meu pai queria agredir minha mãe, e as vezes que ele agrediu a minha mãe. Eu dizia para mim mesmo: eu vou crescer e um dia eu vou matar meu pai. Eu vou crescer e um dia eu vou dar uma pisa no meu pai. Porque tudo aquilo que o meu pai era e tudo aquilo que ele fazia era justamente tudo que eu detestava. Mas aí eu fui crescendo e comecei a me envolver com certas situações, que chegou um momento da minha vida que eu estava sendo a réplica. Eu estava sendo ali um retrato do que o meu pai era. Eu estava parecido com tudo aquilo que eu detestava. Você está me ouvindo? Quando eu olho, olha para cá, quando eu olho para José,
eu vejo que a maldade do outro, a covardia do outro, a injustiça do outro, não conseguiu contaminar a sua alma, nem deformar o seu caráter e a sua personalidade. Ele podia ser uma pessoa, José poderia ser uma pessoa maldosa, uma pessoa maquiavélica, uma pessoa cheia de sagacidade, de falsidade. A vida me tratou assim. Ora, olha para cá. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Pense comigo. Aonde nascem os monstros? Aonde nascem? Aonde nascem os estupradores? Aonde nasce aquele homem que se transforma num monstro, num criminoso capaz de fazer maldades que não precisa nem a gente contar aqui, falar. Aonde esses monstros nascem? Ora, duas crianças nascem na mesma época. Uma é protegida, é tratada com amor, com carinho. Uma cresce num ambiente sadio, num ambiente de respeito. Uma delas cresce numa família estruturada. Pode se transformar num monstro? Pode. Porque para cada regra existem as exceções. Mas é mais difícil. Mas a outra criança nasce no abandono. É vítima do alcoolismo. É vítima de uma mãe drogada, de um pai drogado. Já começa a apanhar com 2 anos de idade. Já começa a sofrer espancamento com 2 anos de idade. Tudo que ela conhece na vida é o mal, é a maldade. Ela pode até não ser um monstro, mas há uma tendência muito grande para ela se transformar na maldade que ela sofreu a vida toda. Para ela ser o reflexo dessa maldade que ela sofreu a vida toda. Alguém está me ouvindo aqui? Porque a maldade, há uma tendência da maldade que a gente sofre nos transformar numa pessoa má. Há uma tendência da falsidade, a gente viver na falsidade, conviver com a falsidade, há uma tendência da gente se transformar em alguém falso também. O homem é fruto do meio. Nós sofremos as influências do ambiente onde a gente vive, cresce e se desenvolve. A gente sofre as influências desse ambiente. Então havia muita falsidade na casa de José. Havia muita maldade na vida dos seus irmãos. Mas ele não se descaracteriza. Ele não se descaracteriza no seu caráter, na sua personalidade. A sua essência ainda é a mesma. Olha para cá. Isso é consequência do seu relacionamento com Deus. A mulher de Potifar é uma mulher bonita, atraente, sedutora. José é um menino de 17 anos na febre do rato. Quem já teve 17 anos sabe o que é a febre do rato. Olha para cá. José é um garoto de 17 anos. E a mulher é bonita. E ela chega e diz: José, deixa de ser otário. Potifar vive viajando. A gente pode ter aqui um caso, José. A gente pode ter aqui um caso de amor, um relacionamento. Potifar nunca vai ficar sabendo. A gente guarda segredo. É um segredo nosso. Você é o mordomo da casa. Para os outros funcionários entrar na casa, precisa da sua permissão. Você tem a chave de todos os ambientes da casa. A gente pode fazer amor aqui à vontade, a gente pode ter relação aqui à vontade. Potifar nunca vai ver, nunca vai saber. E sabe qual é a resposta que José dá? Não, porque Potifar não vai ver, mas o meu Deus vai. Potifar não vai saber, mas o meu Deus vai saber. Os olhos de Deus são como tochas de fogo. Aonde você vai, Deus está te vendo. Aonde você está, Deus está te olhando. Alguém está me ouvindo aqui? Então, viver uma fé de oba-oba, viver uma fé emocional, viver uma fé
do vir para o culto no domingo à noite. Glória a Deus que você está aqui. Eu louvo a Deus por você estar aqui. Viver uma fé emocional é uma coisa. Viver uma fé convicta, uma fé transformadora, uma fé que enche a minha vida de temor e me faz viver em aliança com Deus. Amém ou não amém? Não tem como a sua vida continuar a mesma coisa. Não tem como as promessas de Deus não alcançarem você no meio da sua história, no decorrer da sua história. Alguém está me ouvindo aqui? Você tem a mesma Bíblia do irmão que está aí sentado do seu lado. Mas o problema é que você tem uma fé e ele tem outra. Você tem uma visão e ele tem outra visão. Tem gente que há anos está na igreja e a vida continua a mesma coisa. E tem gente que rapidamente alcança grandes resultados e grandes mudanças. Alguém está me ouvindo? Será que Deus quer me abençoar? Ele já decidiu abençoar você. Não é algo que Deus vai decidir, é algo que Deus já decidiu. E ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus já abençoou. Deus já abençoou. Você deve se perguntar, mas por que de verdade eu não experimento esse agir sobrenatural de Deus na minha vida? É porque você não está vivendo a fé que você deveria viver. Essa fé que diz não para o diabo, essa fé que renuncia, essa fé comprometida, esse nível de fidelidade comprometido com Deus. Não é difícil você chegar aqui não, chegar aqui é fácil. Difícil é você entregar seu coração de verdade para Deus. Entregar de verdade a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. É isso aí, povo de Deus. Após essa palavra com o pastor Márcio Prado, mensagem do coração de Deus para o teu coração. E eu quero encerrar essa programação, estamos chegando aí aos momentos finais, deixando um convite muito especial para você. Você ouviu aí na nossa programação de hoje, testemunhos da glória e do poder de Deus, e eu quero te convidar a vir viver com a gente essa fé. Te aguardamos neste domingo, no Ministério Nova Vida, na Vila Peri e em Maracanaú. Pastor Márcio Prado estará no altar pregando a palavra de Deus em 3 horários. 8h30 da manhã é lá na Vila Peri, é o nosso devocional. Cônego de Castro, 19h20 na Vila Peri. Em Maracanaú, Grande Maracanaú, às 17h30, 5h30 da tarde, pastor Márcio Prado aguarda você para o grande culto do mover de Deus em Maracanaú. E novamente lá na Vila Peri, às 19h30, é o grande culto do mover de Deus, pastor Márcio Prado também pregando a palavra de Deus. Nosso endereço na Vila Peri é muito fácil acesso, Cônego de Castro, 19h20. A nossa igreja fica ali vizinho à subestação da Enel, em frente à praça. A praça é conhecida como Praça da Coelce ainda. Tem parada de ônibus em frente à igreja, tem ônibus que passa em frente à igreja, do terminal da Parangaba, Parque Presidente Vargas, Conjunto Esperança Parangaba e Vila Manuel Sátiro 2. Essas 3 linhas de ônibus saindo de dentro do terminal da Parangaba passam em frente à igreja, do terminal da Parangaba até a igreja, apenas 5 minutos. Então é muito fácil o acesso ao Ministério Nova Vida na Vila Peri, e eu aguardo você neste domingo. Pastor Márcio Prado estará pregando a poderosa palavra de Deus. Nossa igreja tem um amplo estacionamento para você que vem no teu veículo próprio, guardar o teu veículo e ficar tranquilo adorando ao nome do Senhor Jesus. Então domingo Vila Peri, domingo Maracanaú, vem viver com a gente essa fé. Aguardamos você neste culto poderoso e abençoado. Eu estou ficando por aqui em mais uma programação do Manhã de Bênção na TV, nesta sexta-feira maravilhosa. Que Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família. Te aguardo domingo na igreja. E semana que vem, segunda-feira, a partir das 7 horas, estaremos de volta aqui na nossa programação do Manhã de Bênção. Fiquem todos na paz, um cheiro no coração e até mais.
Você está se sentindo cansado, fadigado, sem ânimo? Então você tem que usar o polivitamínico Vitamix, que combate cansaço físico e mental, esgotamento físico e o desânimo. O Vitamix combate a impotência sexual. É isso mesmo que você ouviu. O Vitamix combate a impotência sexual em homens e mulheres. Ligue já 987763030 ou mande mensagem no WhatsApp 987763030 987763030. Atenção mulheres, já ouviram falar de Amora Miura com isoflavona? Considerado um ótimo repositor hormonal natural, Amora Miura combate a irritabilidade, tensão pré-menstrual ou tensão nervosa, combate sintomas da menopausa e ajuda a combater o estresse. Amora Miura com isoflavona combate colesterol ruim e é um produto feito especialmente para você mulher. Fale conosco pelo WhatsApp 987763030, 987763030.